Uma semana se passou depois da tragédia que foi considerada o desastre do século, que atingiu 10 regiões aqui da Turquia e algumas regiões da Síria e que mobilizou muitos países e milhares de pessoas. Hoje é dia 13 de janeiro, sejam todas bem-vindas e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os últimos acontecimentos desta tragédia. Eu queria começar agradecendo a todas as mensagens que vocês me enviaram. Eu não consegui estar presente aqui no YouTube, eu fiquei um pouco mais focada no Instagram, porque é uma ferramenta que demanda menos tempo para mim. E eu lembro que quando eu comecei a falar sobre essa notícia na segunda-feira, nós tínhamos 76 mortos. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, já somam mais de 31 mil mortes. A quantidade de feridos, eles não estão mais divulgando, eu acredito que eles perderam as contas, mas infelizmente, no momento, são mais de 31.642 pessoas que perderam as suas vidas. E o porquê isso aconteceu? Eu não sou nenhuma especialista da área, mas tendo em vista que isso aconteceu no país em que eu moro e que isso também pode acontecer aonde eu moro, eu fui pesquisar e entender um pouquinho melhor sobre o que causa o terremoto e eu vou falar para vocês de uma maneira bem resumida, porque tem pessoas, acreditem ou não, que acreditam que isto é algo relacionado à religião. O planeta Terra é formado por camadas, a crosta, a manta e o núcleo. E a maioria dos terremotos ocorrem pela liberação de uma grande tensão na crosta terrestre que vai se acumulando devido aos movimentos das placas tectônicas. Como vocês podem ver nessa imagem, nós do Brasil não sabemos o que é terremoto porque o Brasil está localizado inteiramente em uma única placa tectônica, que não é o caso da Turquia. A localização geográfica da Turquia como um todo está muito propícia aos terremotos porque eles estão muito próximos dos limites dessas placas. E não se sabe a intensidade que isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer. Só se sabe que isso pode acontecer e as regiões em que isso pode acontecer. Como vocês podem ver nesse mapa, todas as áreas que estão em vermelho são as que têm mais probabilidades de acontecer terremoto. As únicas regiões que têm menos possibilidades de acontecer terremoto no país inteiro é um pedaço de Konya e da cidade Karaman. São os únicos dois lugares de todo o país. A região de Istambul, vocês podem olhar, ela está vermelha, tem somente um pedacinho em amarelo que ainda assim indica que tem um risco. E aonde eu moro, gente, vejam só, tá tudo em vermelho. E, gente, acompanhar um desastre, você estando longe, saber que isso aconteceu, que é muito triste, mas que isso não pode acontecer com você, porque você tá longe, é uma coisa. Mas acontecer um desastre nesta proporção e você saber que isso pode acontecer com você e você não sabe quando e você não pode fazer absolutamente nada, gente, é desesperador. Eu não conheço uma amiga minha brasileira que não esteja surtada. Sim, gente, é 24 horas a gente lidando com notícias ruins, com tragédia, com pai perdendo filho, com filho perdendo mãe, com pessoas sobrevivendo e perdendo absolutamente tudo. Não é fácil. E dois fatores contribuíram para que a tragédia tivesse tantas mortes. Primeira, a estrutura física, a falta de preparo. Se você não sabe quando isso pode acontecer, se você não sabe quando isso vai acontecer, se você só sabe que isso pode acontecer, por que cargas d'água? Este país não está tão preparado assim para receber o terremoto. Concordam? A única coisa que pode se fazer é se preparar. Nem isso o país estava preparado, gente. E a segunda foi a hora que aconteceu. Todo mundo estava dormindo em suas casas, ninguém estava acordado, ninguém sentiu tremor nenhum, ninguém conseguiu ver sinal de animal nenhum, que as pessoas falam, os animais sentem. Gente, estava todo mundo dormindo. Aconteceu às 4 horas da manhã. Mas uma coisa bonita em meio a toda essa tragédia é ver a quantidade de países e de pessoas que se disponibilizaram a ajudar a Turquia. Aqui nós falamos sobre atores, sobre famosos turcos. Dá muito orgulho falar sobre eles, acompanhar a vida deles, os trabalhos deles e vê-los ajudando, seja financeiramente, seja na logística, ou seja nas campanhas de arrecadação. Mas eu preciso dizer para vocês
que não é todo mundo que ajuda, que posta, que compartilha isso. Nós não podemos sentar e ficar apontando o dedo. Aquela pessoa ajudou, aquela pessoa não ajudou, porque nós não sabemos se essa pessoa realmente não ajudou ou se ela ajudou e simplesmente não compartilhou. Gente, compartilhar é algo que, quando a gente vê, a gente acha bonito e isso até motiva as pessoas a fazer também. Mas não é porque a pessoa não compartilhou que ela não ajudou. O que eu mais vi nesse período, nessa semana, e que chega até a entristecer, gente, porque a situação já é triste, já é trágica o suficiente. Nesse momento, o que nós podemos fazer é ajudar da forma que nós podemos. Sentar e ficar apontando é desagradável, gente. É uma coisa que desperta um sentimento que não é bom. E o que mais tem aqui no momento, gente, são sentimentos ruins. Eu vi um pai, gente, segurando uma bolacha, um pacote de bolacha maisena. E ele não ia comer o pacote enquanto ele não encontrasse os filhos dele, porque ele estava guardando a bolacha para os filhos. Gente, é esse tipo de coisa que a gente tá lidando no momento. Então, ao invés de você sentar... Eu sei que a maioria aqui é gente legal, gente do bem, mas infelizmente, gente, a internet tá cheia de pessoas. As pessoas que estão fazendo alguma coisa não têm tempo, porque elas estão fazendo. As pessoas que apontam o dedo para os outros são as pessoas que não estão fazendo nada e que querem apontar para se sentir melhor, porque isso traz talvez para elas um sentimento de justiça, quando na verdade não tá fazendo absolutamente nada, só tá atrapalhando. Então nós temos que ajudar, que permanecer unido, e se o comentário que a gente for fazer não for agregar em nada, vamos permanecer calados. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para quem puder ajudar. O pouco para um é muito para o outro, e deixa eu falar uma coisa boa para vocês. 178 horas depois, uma menina de 26 anos chamada Déria foi resgatada e mais 2 pessoas foram resgatadas na região de Adiaman. 178 horas depois, gente. É um milagre. E que essas equipes de resgate não percam as esperanças e que continuem buscando, porque bastante gente foi resgatada no dia de hoje ainda. Um homem de 35 anos, 177 horas depois, outro de 41 anos. Realmente, por aqui estamos vendo muitos milagres, tá bom? Pessoal, não vamos parar as orações, continuar torcendo para que as equipes continuem encontrando. Ontem, infelizmente, um cachorrinho mexicano morreu. Ai, gente, eu fiquei tão triste com aquele cachorro. É tanta tristeza, gente, que cada vez que a gente vai assistindo é mais tristeza, é um horror, tá bom, gente? Mas é por isso, hoje é só, tá bom, gente? Vejo vocês depois num outro vídeo. Beijos e tchau, fiquem com Deus, fiquem bem.